E aí, pessoal, eu sou o Renan Trotsky e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre uma série que eu descobri por acaso. Aliás, foi uma indicação, não foi por acaso, né? E, pasmem, eu tô aqui perplexo com ela. Pois é. Além disso, claro, eu quero agradecer muito ao Júlio que me indicou essa série. Ele mandou mensagem para mim e falou assim: Renato, você precisa assistir aquilo. É algo que a gente precisa conversar, é muito bom. E eu descobri por acaso, assiste aí. De início eu fiquei relutante, porque eu confesso pra vocês, tipo, eu ando meio descrente de começar a série. Primeiro por causa de dedicação. É muito tempo que a gente dedica aí assistindo uma série, né? E uma das coisas que ele usou para me convencer nessa série foi exatamente o fato dos episódios não serem muito longos, né? Tem meros 30 minutos, 40 minutos cada episódio, isso é muito bom, né? Você consome ela muito rápido. Mas isso também não faz uma série que não tenha qualidade, né? Geralmente essas séries muito curtinhas, até por causa de investimento, acaba de uma certa forma aí sendo bem mal feita mesmo os episódios. E eu tô aqui exatamente para falar de O Jogo da Morte. Essa série está disponível no Amazon Prime e ela me deixou tão extasiado que eu tive que vir aqui conversar com vocês sobre tudo isso, beleza? Mas antes, eu quero pedir encarecidamente que vocês deem um like nesse vídeo e compartilhem, porque de fato é uma série que várias pessoas têm que assistir, né? E eu quero de coração que vocês comentem aqui se vocês já assistiram, se vocês gostaram, porque esse papo ele vai ser longo, né? Confesso para vocês que eu gravei esse vídeo ontem, mas além dele ter ficado bem grande, ele teve 1 hora de duração, né? Teve um outro porém. Eu estava gravando e a câmera não gravou. E aí eu estou fazendo isso agora. Bom, vamos lá. O jogo da morte, ele encaixa bastante com uma coisa que eu tentei fazer o ano passado, mas não consegui. Que foi, eu ia começar uma série de podcasts aqui, trazer pessoas bacanas, legais, com assuntos bacanas, pertinentes, relevantes e, consequentemente, não consegui por causa de tempo, agendamento, é um compromisso você entrar em contato com as pessoas, convidá-las e fazer as coisas acontecerem. E a minha falta de tempo não estava me dando essa oportunidade de dar essa atenção a esses compromissos, né? Então não consegui honrar. Mas nós gravamos um ano passado, que foi com a psicóloga Tabata Sejas. Foi mais ou menos ali por volta de setembro do ano passado. Está disponível aqui no YouTube, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado esse podcast. E nós falamos de depressão e suicídio. Pois é, tema muito forte, muito abundante aqui nesse filme, aliás, nessa série, O Jogo da Morte, né? É um dorama, são 8 episódios, é uma série bem rápida, mas de muita qualidade. Tipo, você vai consumir isso em exaustão, muito rápido, e ao mesmo tempo você vai querer esse consumo. Você vai querer saber o que vai acontecer no próximo episódio, no próximo e no próximo, e isso só deixa a série mais legal. Eu tenho que enaltecer aqui o primeiro episódio. Foi o episódio que eu achei mais fraco, eu confesso para vocês. Mas isso não significa que ele não tem uma qualidade boa, né? É o mais fraco dos 8 episódios, na minha opinião, claro. Mas também é o mais importante. Por quê? Porque nesse episódio especificamente, se você prestar atenção em tudo, e eu falo narrativa, eu falo notas de jornal, programas de rádio, os detalhes. É o que eu falo, tipo, pra gente começar esse vídeo aqui, prestem atenção nesse primeiro episódio, porque ele é relevante para todos os outros, né? E é bem legal a forma como o primeiro episódio se conecta aos outros aí. E essa dica vocês podem usar em todos os episódios, de fato, mas o primeiro, ele é o mais relevante. Mas se você prestar atenção em tudo que se passa em cada episódio,
as grandes reviravoltas não serão tão surpreendentes, né? No entanto, é um, é um gosto muito bom você assistir ali e ver que aquilo que você prestou de fato atenção está acontecendo da maneira como você espera, né? Eu saquei isso e, para mim, assistir ficou muito mais legal. É uma série que envolve bastante aventura, envolve bastante drama. O drama, o peso dramático dessa série é muito forte, né? Você que é pai, você que é mãe, você vai curtir, né? É uma história, entre aspas, fictícia, óbvio, mas é uma história realmente para pais e mães assistirem, sem sombra de dúvidas isso, né? É uma história para casais apaixonados e casais que estão ali de fato passando por algum momento mais conturbado da relação. É uma história para pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida pessoal. E eu falo momentos difíceis do tipo qualquer situação assim, sabe? Tipo, essa série ela abrange muita coisa. Até porque, ó, eu sou bem ruim para falar nomes coreanos, tá? Mas vocês vão viver aí na pele do Choi Iji. Eu acho que é assim que fala, né? Ele é interpretado pelo Seo In-guk, né? É um dos grandes astros do meio de entretenimento lá da Coreia do Sul, né? E a partir daqui, gente, tem spoiler. Então, antes de eu começar a destrinchar tudo que eu tenho para falar aqui, se você não assistiu a série, para aqui, vai assistir e volta. Agora, se você quer saber da série, eu vou falar com bastante spoiler e que é sem massagem. A gente vai conversar e, como vocês sabem, eu não me importo com o tempo, então vamos que vamos, né? Bom, vamos lá. O Choi Iji, ele tá passando por um momento complicado pra caramba na vida dele, né? Como é que eu posso começar falando isso? Ele é um novo adulto. Ele tá ali saindo da adolescência, começando a vida adulta. A vida dele tá um creme ali, tipo, ele tá começando a evoluir como pessoa. Ele conseguiu ali, ele tá naquele momento que ele conseguiu uma entrevista na empresa que ele sonhava em trabalhar, na maior empresa da Coreia. É incrível isso, né? Ele tá ali, tá feliz. Ele Nesse momento ele tá ali no início do relacionamento dele, então tipo, ele já começou a namorar tal e ele tá ali feliz, ele tá falando pra namorada dele, ó, tô indo pra entrevista, tal, já te conto as novidades, não sei o que, blá blá blá. Ele tá empolgado com isso, né? E ele tá passando ali por várias coisas na vida dele, tipo, ele tem sonhos, ele quer casar, ele quer ter a família dele, ele ele tá planejando ali ajudar a mãe dele com as coisas de casa. Ele tá naquele sonho de ter a vida, não vou dizer a vida perfeita, mas uma vida bacana, né? Aquela vida de que tipo, olha, eu vou começar a trabalhar, vou começar a projetar minhas coisas, evoluir, casar, ter filhos e por aí vai, né? Esse é o momento do Choi. E o que acontece? Tipo, no caminho que ele tá indo lá fazer a entrevista dele, ele presencia um acidente. Só que, tipo, ele não faz parte do acidente, mas indiretamente isso afeta ele e deixa ele em choque. E aí que a história começa a evoluir. Por quê? Graças a esse acidente, né? Ele tem 7 anos de derrota. Pois é. Ele fica em choque por causa desse acidente. E lá na entrevista, ele perde a oportunidade dele participar, concorrer à vaga que ele está buscando.
E isso afeta ele de uma maneira muito forte. Por quê? Porque ele não consegue o trabalho, ele não consegue outros trabalhos a partir daí, e a vida dele entra num declínio que é vertical, assim, é só para baixo, só para baixo, só para baixo. Passam-se esses 7 anos e ele tá ali no fundo do poço, devendo aluguel, com dívidas, tomou golpe do amigo, porque as economias dele ele investiu ele fez um plano de investimento com o amigo dele que prometeu lá que ele teria ali algum tipo de prosperidade financeira e não rolou. Ele se toca que ele levou um golpe, ele foi roubado por esse amigo. É... O momento do relacionamento dele tá conturbado por fato do tipo, ele não conseguir trabalho, ele não consegue desenvolver as coisas que ele queria fazer com a namorada dele. Ele vai sobrevivendo de bicos, né? Ele motorista de aplicativo, entregador, ele faz de tudo, né? Mas ele não consegue de fato engatar numa profissão que lhe traga ali algum tipo de conforto. Ele está sempre ali de alguma forma vivendo com a ajuda das pessoas, né? Que o cercam, que o amam, né? E ele se vê numa situação ali desesperadora. Por quê? Ele começa a passar por esses reveses, ele vai atrás do amigo dele, ele acaba se complicando com a polícia, porque ele tenta de alguma forma encontrar o amigo dele, não consegue, ele arromba lá, ele tenta arrombar a porta da casa do amigo dele e ele se lasca, ele acaba sendo denunciado. Ah, Quando ele passa por esse dia ruim, ele toma umas e vai lá conversar com a namorada dele. E quando ele chega lá na casa da namorada dele, ela tá se despedindo de alguém que você não sabe quem é até agora. E tipo, ele entende que aquilo ali é uma forma de tipo ela estar tentando sair dessa relação, porque o sentimento dele é que ele é um cara fracassado, sacou? E é assim, tipo, isso afeta muito o emocional dele. Então, tipo, quando a namorada dele, quando ele vai lá conversar com a namorada, ele se coloca nessa situação de derrotado e acaba tomando uma decisão ali zoada, que é de terminar a relação ali naquele momento, sem saber o contexto do que está acontecendo. E por fim, quando ele vai para casa, ele descobre que ele foi despejado, que as coisas dele foram jogadas para fora da casa dele. E ele chega num momento ali que, tipo, tá chovendo e ele vê todas as coisas dele ali, tipo, na chuva, sendo estragadas, detonadas, né? A pressão é muito grande e ele acaba por tomar a decisão mais difícil que eu acho que alguém tem, né? A de ceifar a própria vida. Ele vai lá e se suicida. Fim. Fim da vida dele, gente. Não é do vídeo, não. Bom, vamos lá. Tentei ficar dramático aqui, porque é uma situação punk, né? É difícil alguém não se apegar com esse começo, né? É muito forte esse começo. Enfim, e beleza. Só que aí ele vai acertar as contas com quem? Com esse suicídio? Com a morte. Pois é. A morte aqui, ela é interpretada pela Park Seo-dam. E diga-se de passagem, é uma interpretação muito legal, porque a morte ela é totalmente indiferente, ela se coloca numa questão de entidade absoluta. E uma coisa assim que me chamou bastante atenção aqui é que assim, para quem conhece a cultura asiática, a cultura asiática não tem essa coisa do cristianismo, né? É difícil o cristianismo ali para aquela região. Mas o contexto da morte aqui respeita bastante o contexto cristão. Isso é uma coisa que eu achei bem legal, é bem rico isso na série. Por quê? Não porque, tipo, a série não segue um dogma religioso, então, tipo, pode ficar tranquilo, pode assistir a série tranquilo que você não vai ter ali uma espécie de doutrinação, de conversão, de convencimento que o cristianismo é isso ou aquilo. Não, pode assistir tranquilo que não tem. Mas
a minha interpretação ali, principalmente com um contexto cristão dentro da série, ela é muito boa. Por quê? Porque, por mais que, geralmente, quem escreve esse tipo de série, e diga-se de passagem, esqueci de falar, o roteiro e a direção é desse cara aqui, ó, Ha Byung-hun, ou Han, não sei. Mas, enfim, ele é diretor e roteirista dessa série. E o que eu posso falar para vocês aqui? É, eu não sei se esse cara tem algum viés religioso na vida dele e tal, mas aqui ele respeita muito, porque assim, a morte ela é uma entidade absoluta. Ela se coloca como uma entidade absoluta, né? Mas ela não se coloca nem acima de Deus, né? E nem desdenha a crença de Deus. Então é aquela coisa, tipo, quando o Choi morre, ele passa por uma situação assim, tipo, ele vai direto pro inferno. A morte já joga ele direto no inferno. Só que a morte, ela fica louca com o Choi, por quê? Porque ela falou assim, quem é você para se matar, né? Todo mundo sabe que biblicamente o suicídio é algo repugnante, né? E a morte, ela coloca-se naquela situação assim, quem é você para se matar? Você abreviou a sua vida por conta própria? Quem é você? Né? E isso fica muito explícito. E ela acha que assim, tipo, a morte, ela coloca o Choi numa situação assim, jogar você no inferno é muito fácil, porque é o seu caminho. Para quem conhece Bíblia, suicídio já leva você direto ao inferno, ponto, né? Mas aqui a morte coloca assim, não, você não vai para o inferno não, tá muito fácil. Você morreu, beleza? Não. E essa primeira conversa do Choi com a morte, ela é muito boa, por quê? Porque ela vai tirar e vai descontextualizar aquela coisa. Ela questiona ele, por que que você morreu? Aí ele responde o porquê. Ela pega e fala assim, não, você não morreu por causa disso, você só queria se libertar da sua dor, né? É uma coisa que tem até num, acho que é o Vendedor de Sonhos, é um filme nacional que eu sei que é escrito pelo Augusto Cury, e o Augusto Cury usa essa frase, né, que a pessoa que se suicida, ela só quer acabar com a própria dor, ela só quer acabar com o que está fazendo pressão a ela, né? E essa justificativa aqui, essa conversa, ela dá um contexto para essa justificativa muito legal, ela refuta essa justificativa, porque, tipo, a morte coloca ali, sem massagem, na cara dele, pega e fala assim, olha só, você foi um egoísta. E uma coisa bacana aqui na série é que a série tem sim essa questão de trabalhar a questão psicológica do suicídio e tudo mais, tudo, mas ela tem o viés espiritual, né, que é muito bacana. O pessoal sabe que geralmente quem escreve esse tipo de história ou é ateu, ou é ocultista, ou não tem. É, descredibiliza a Bíblia, né? E aqui eu respeito, é o que eu falei, o respeito é bem legal. Por mais que tenha sido um ateu, eu não sei qual que é a fé desse Rabiung aqui, mas é aquela coisa, tipo, isso é respeitado, diferente do que a gente está acostumado a ver em obras de terror, né? E aqui nós temos ali o lado espiritual da coisa, nós temos o lado psicológico, psicoemocional da coisa, nós temos o lado, a visão pelos sete pecados, que o Choi passa por essa questão dos sete pecados, eu vou explicar aqui como que é mais ou menos isso, e você tem ali a questão pessoal, mas isso é uma questão de cada um, né? Eu estou colocando aqui como Choi, porque nós vamos ver a série pela visão do Choi, pela vida do Choi, né? E não ao contrário. E isso é muito louco. E a Morte pega e fala, tá muito fácil para você. Olha só, eu vou te propor um desafio. Eu vou te dar 12 vidas em pessoas diferentes e você vai ter que se virar na vida delas. Se você conseguir, todas essas pessoas estão à beira da morte.
Mas se você conseguir sobreviver em alguma dessas vidas, você vai continuar sendo aquela pessoa, né? E a outra coisa bacana que eu vejo aqui, tipo, essa questão de reencarnação é respeitada aqui, porque isso não existe, né? E é muito louco porque, assim, tipo, isso aí refuta, por exemplo, aos meus olhos, né? Aquela coisa, tipo assim, eu morri nessa vida, eu vou nascer como outra pessoa. Não. Tipo, é da hora porque você sempre tá na pele do Choi. Toda vez que ele volta à vida no corpo de alguém, né? Ele pega aquelas memórias daquela pessoa, ele pega todas aquelas habilidades daquela pessoa, ele sabe do que ele está passando, né? Mas ao mesmo tempo ele continua sendo Choi. Então, tipo, ele é uma terceira pessoa no corpo de alguém. Ele tá vivendo. É como se você estivesse jogando, por exemplo, um jogo do Call of Duty, sabe? Tipo, você sabe que você é aquele personagem ali do jogo, você tá vendo toda a história se passando, você é aquele personagem, mas ao mesmo tempo você é o Renato, né? Ou a Mariana, ou a Vanessa, ou o Jorge, sabe? Tipo, seja lá quem você for, enfim. E isso é muito legal, porque você vê o Choi no corpo de uma outra pessoa, com as memórias de uma outra pessoa, com as habilidades de uma outra pessoa, no entanto, ele continua, tipo, vendo aquilo tudo de fora, né? E a pessoa, especificamente, ela tá passando por aquele momento complicado da vida dela. E então, tipo, isso coloca a gente num viés assim de tipo, o Choi é o fulano, mas o fulano, tipo, tem a vida dele e tal, tudo. Ele sabe das memórias da pessoa, mas ele não é aquela pessoa, sacou? Isso é bem legal. Então, tipo, no primeiro momento, a primeira vida dele, depois que a morte o coloca para viver a vida de alguém, ele vai passar a viver a vida de um bilionário. Só que a vida desse bilionário, ela todas as vezes que ele ressuscitar em alguém, você vai conhecer a história dessa pessoa, né? E ela vem de uma questão de uma família rica, de uma família onde que tem uma disputa entre irmãos ali, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, essa pessoa, ela é muito bem sucedida, a riqueza dela é algo digno, é algo que a pessoa mereceu mesmo por tudo que tem, né? Então, tipo, é muito legal isso, né? Ele fala, eu posso viver nessa vida. Ele tá ali de alguma forma. Ele sabe que ele vai morrer, né? Mas é aquela coisa, tipo, quando ele entende que ele vai morrer, ele fala assim, eu preciso sobreviver, porque a morte deixa isso claro. Todas essas pessoas, elas têm uma chance de viver. Se você conseguir evitar a morte delas, você vai conseguir viver a vida delas, né? Posto isto, vem o primeiro caso que o cara tá lá no avião, indo para algum lugar que a gente não sabe onde é, tal, passa a história dele, tudo mais que a gente conhece ele. O avião passa por uma turbulência, o motor explode e acontece tudo que tem que acontecer ali naquele primeiro momento. Choi morre. Ele volta lá para falar com a morte, fala: "Pô, você falou que dava para evitar, não sei o que, não sei o que lá, eu tô aqui, eu morri, não sei o que". E tipo, todas as mortes que acontecem aqui são mortes brutais, né? Então, tipo, não tem massagem. A morte fala: "Você vai passar por um sofrimento pior do que o seu". Ponto. Tipo, é como se a morte estivesse brincando com ele, né? E ali ele fica com raiva, vai lá, conversa com a morte, tipo, discute com ela ali e a morte vai dando algumas dicas para ele e ele volta para a segunda vida dele. E é a mesma coisa, nessa segunda vida ele volta como um um cara que gosta muito de esportes radicais e o cara é legal pra caramba, velho. Tipo, tudo que o cara faz é muito louco. Ele tem habilidades assim de fazer um negócio legal. E o cara tá vivendo nesse momento, quando ele volta para a vida desse cara, ele tá vivendo nesse momento uma questão de bater um recorde mundial de queda livre, né? E, e ele tá, tipo, a vários metros de altura caindo, ele tem que cair num local que vai garantir ali potencialmente que ele fique vivo, mas é a queda livre sem paraquedas, né? E aí, tipo, ele começa com medo, mas quando ele
pega as memórias dessa pessoa, ele entende as habilidades, ele, dominei, tô dentro, vou conseguir. É uma vida muito breve, né? Tipo, eu pulei de paraquedas, a gente leva 8 minutos mais ou menos numa queda de 5.000 metros, né? 5.000 pés. Então, tipo, é 8 minutos de queda. A vida do Choi deve ter durado isso, uns 8 minutos, né? E ele tá ali para quebrar o recorde mundial e, tipo, vira algo catastrófico, porque ele morre nessa queda ali, velho. E quando ele pensa que ele dominou todas aquelas habilidades e tudo mais, pau, ele vai de cara no chão. E aquilo é transmitido em rede nacional. O negócio é bizarro, assim. Tipo, todo mundo fica em choque assistindo aquilo. E é bizarro. E aí volta lá pra morte. E mais uma conversa com a morte e tal. Só que assim, a partir mais ou menos da terceira, da quarta morte, o Tchau começa a entender um pouco de como funciona isso. Cada vida que ele vive, ele, ele não pega só as memórias dessas pessoas, ele pega também as habilidades dela. Então, tipo, ele entende, ele começa a entender isso. E essas habilidades, ele começa a entender que ele pode usar de vida para vida, né? Isso torna a coisa mais legal ainda. Por quê? Porque na terceira, eu acho que a terceira ou a quarta vida, ele se coloca, ele volta no corpo de um garoto, que tá ali no quinto ano, e o garoto tá pronto para se suicidar, porque o garoto passa por um bullying pesado na escola, né? E é aquela coisa, tipo, os garotos mais fortes, mais velhos, batem nele, tiram chacota dele, tipo, é uma coisa bizarra pra caramba, né, que acontece com o garoto. E o garoto tá ali o garoto tá se encaminhando para se suicidar e o Choi vem e entra na vida dele. Só que o Choi, como o Choi tá vendo tudo, entre aspas, de fora, o Choi tem uma visão diferente para lidar com as situações, das dificuldades dessas pessoas que ele absorve a vida, né? Então, o que que acontece? Ele começa a trazer algumas soluções, porque ele não quer morrer de novo. Todas as mortes são dolorosas e ele não quer morrer de novo, né? E é uma coisa muito louca, porque ele vai aprendendo as lições aqui. A primeira lição era a disputa de irmãos, a inveja, né? A segunda lição era a questão do orgulho, da soberba, que é a questão do cara, tipo, achar que ele é poderoso pra caramba pra garantir a vida dele. Se eu não me engano, essa questão do garoto é a terceira, que, tipo, é o egoísmo, né? Tipo, nós estamos lidando ali com pecados, todos os nossos pecados. Eu vejo isso de um viés muito, muito, muito foda. Eu acho que todo ser humano ele tem os 7 pecados nele. Obviamente que ele vai aflorar alguns mais do que outros, né? Expor alguns mais do que outros no seu comportamento, de acordo com como se cresce, como se é influenciado, como se é educado, enfim. Ele vai colocar isso de uma maneira muito clara na vida dele, né? E essa série, ela me mostrou bastante essa questão de o quão é importante você ser forte para superar isso, né? Poucas pessoas sabem, mas eu já escrevi um livro, estou no meu segundo, né? E no meu segundo livro, a minha ideia é trabalhar alguma coisa assim. E para isso, obviamente, tipo, não é só ir lá e escrever de uma forma rasa, supérflua e ok. Não. Para mim é entender para poder saber como que faz para superar. Então, o que acontece? Tipo, essa série, ela traz isso, ela traz essa questão de que, de tipo, você está vivendo aqueles pecados, você está submerso nesses pecados, e você muitas vezes não está vendo que você está submerso nisso. E quem é a única pessoa que pode te salvar desses pecados? Exatamente, se você falou Jesus Cristo, esse é o caminho. Por quê? Essa série ela fala bastante da questão do fim da esperança, né? No que você deposita a sua esperança? Esse é o ponto. Eu já passei por momentos assim
do qual eu achei que nada mais ia dar certo na minha vida, eu achei que nada mais ia se evoluir e tudo mais tal. Tantas pessoas próximas, né? Muitas vezes não é nem de fora, são pessoas próximas que fazem você desacreditar, que fazem você não conseguir evoluir, né? Uma coisa é a pessoa te ajudar, outra coisa é você esperar que as pessoas façam as coisas para você. É muito diferente uma coisa da outra. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Tipo, muitas vezes as pessoas, principalmente essas pessoas que estão com esses sintomas de depressão e tudo mais, elas, elas não têm esse braço, né? Que acolhe você, que puxa você ali daquela submersão, né? E elas se afundam nos próprios erros, nas próprias mágoas, nos próprios sentimentos. Na célula de quinta-feira, por exemplo, nós falamos bastante dessa questão de estarmos no deserto, né? O que é estar no deserto? Jesus passou 40 dias no deserto e superou os pecados. Moisés passou 40 anos no deserto andando em círculos e não conseguiu entrar na terra prometida. Você está entendendo? Então, tipo, estar no deserto é passar por esses momentos de escassez. Não é porque você é cristão que você não vai passar dificuldades, né? Mas ser cristão é entender que tem alguém o tempo todo junto com você, né? Se você ora de manhã, olha só, obrigado pela minha vida, Jesus, caminha comigo no meu trabalho, vem trabalhar comigo, vem ser meu amigo, vem me escutar, vem conversar comigo, seja lá como for, né? Você tem ali alguém que está com você o tempo todo. Quando você faz uma oração pedindo para Deus alguma coisa, peça as coisas para Deus, porque Deus atende você, sacou? E eu passei por esse momento. Antes de eu chegar aqui e ficar pregando coisas para vocês aí, tipo, nossa, é tudo muito maravilhoso. Não é. Eu passei por isso. Eu passei por esse momento de escassez, eu passei por esse momento de vazio, né? Porque o que acontece, tipo, hoje eu vi o quanto eu era vazio. Quantas vezes eu não me vi numa situação de que achei que os meus problemas jamais seriam resolvidos, né? E ó, uma coisa, pratiquem o perdão. Essa série vai falar bastante dessa questão do perdão, mas pratiquem o perdão. Perdão de coração, gente. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque além de eu ter sido questionado esses dias em por que que eu falo tanto de perdão, muitas vezes, gente, você não precisa ser perdoado por um terceiro. Muitas vezes não parte de você o perdão por alguém estar magoado, parte do seu coração. E muitas vezes a pessoa que mais te condena é você mesmo. Por quê? Muitos fardos não são maiores do que o seu propósito, a sua motivação. Não, não são. Os problemas que acontecem na sua vida, todos você pode resolver. Alguns com mais dificuldade, alguns com mais facilidade. Mas eles são todos possíveis de serem resolvidos. Esse é o ponto, né? E aqueles problemas que eles se prolongam mais a serem resolvidos, né, são aqueles que mais te trazem aprendizado. Então você tem benefício. Você sempre tem benefício com essas coisas. Então o que acontece? Tipo, é o que eu falo para vocês. Tipo, no meu caso, eu nunca mais estive vazio depois que eu comecei a praticar o meu cristianismo. É no meu caso. Como eu falei, é uma questão de cada um. Mas o fato de eu deitar e pensar assim, poxa, amanhã eu não tenho dinheiro para comprar meu café da manhã. Amanhã eu não tenho condição de, tipo, estar com a minha filha. Muitas vezes, quando a gente vai deitar com esse pensamento, a gente esquece que amanhã é um outro dia, que Deus está trabalhando ali. Deus não dorme, gente, sacou? Esse é o ponto. E eu acho que uma das coisas que faltam numa pessoa que está nesse estado de depressão é a esperança, é a fé, né? Ah, Renato, mas você não pode ser
presunçoso o suficiente para pensar que depressão é só uma questão de falta de fé. Não. Jamais eu quero passar isso para vocês, mas o que eu quero dizer para vocês é que assim, tipo, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é a responsabilidade dos seus pais, dos seus tios, dos seus primos, amigos, todo mundo. Sermos Jesus na vida de alguém, sacou? E isso você vai ver também na série, que é muito legal. E o mais incrível, essa série não fala em nenhum momento de Jesus Cristo. Isso é muito louco. Porque o que acontece, tipo, ser Jesus na vida de alguém não é chegar lá e resolver os problemas milagrosamente de alguém, não. Milagres, eles acontecem, isso é fato. Mas você já pensou que, tipo, aquela pessoa que tá precisando de ajuda, às vezes é uma pessoa que tá do seu lado e você não tá vendo o problema pelo qual ela tá passando? Você não tá vendo, às vezes, que ela tá triste, sacou? Você não tá vendo que essa pessoa tá... lhe falta a esperança. São coisas que passam. Por quê? Porque você também tem seus próprios problemas, sacou? E perceber mudanças de comportamento, perceber quedas de ânimo, perceber maneiras como a pessoa se porta, falta de disposição, são traços que são evidentes. A parte interna, que é aquela parte mais sentimental, mais hormônica, essas partes são mais difíceis, porque nós não temos uma visão de raio-x ou até mesmo de frequência de ânimos ou qualquer coisa assim para entender. Hoje aquela pessoa está triste, não, hoje aquela pessoa está feliz, não, hoje aquela pessoa está amargurada, não, hoje essa pessoa está mais de boa, hoje essa pessoa está... Não, a gente não consegue isso. Não é como você ter um infravermelho ali e olhar ali como que está a parte da pessoa da qual os nossos olhos não conseguem identificar, sacou? Então aquela coisa, tipo, tem uma das vidas aqui que o Choi absorve, que é de um mendigo. É uma vida muito breve também. Mas a missão desse mendigo, além de morrer, né, tá na questão do que, tipo, ele é totalmente importante para consolar uma pessoa que foi muito importante para outra que morreu. Ele se sente culpado pela morte do parceiro dele e o mendigo vai lá e consola ele só com uma conversa breve, sabe? O mendigo sobrevive só para ir ao velório desse cara que morreu e consolar o parceiro dele de missão, sacou? Então, tipo, as importâncias das mortes são mortes breves e são mortes um pouco mais extensas. Essas mortes mais extensas, elas trazem todo um conteúdo para a construção do que a série quer dizer, né? Do que a história tem para contar. Mas as mortes breves, elas servem para você ver, tipo, o quão impotente você é em algumas situações, né? O... Deixa eu ver aqui. Tem um personagem que chama Park Soo. Ele é o antagonista dessa história toda, né? Ele é o dono dessa empresa super legal que o Choi ia fazer entrevista lá no início, né? Olha, mas aqui as coisas estão se ligando? Pois é. Por isso que eu falo, prestem atenção no primeiro episódio, porque assim, tipo, você vai passar pela vida do Park Soo, mas não como o Choi, pelo próprio Park Soo. E você vai ver que tudo que esse cara faz, a visão do país inteiro sobre esse cara, putz, esse cara é maravilhoso. Que cara, eu quero ser esse cara quando crescer, né? A visão que você tem desse cara é que o cara, assim, é maravilhoso. Uma pessoa, tipo, bem sucedido, bacana, compreensivo. Nossa, tipo, quando você vê o Choi tem uma segunda chance de entrevista nessa empresa, né? E esse cara, quando ele... Na segunda chance, quem entrevista ele é o próprio dono da empresa, é o próprio Park Soo, né? E você fala assim, nossa, que bacana esse cara. Olha como ele é compreensivo.
Só que por trás ele é um psicopata, esse cara. É tipo, você vai conhecendo a vida do Spark Su pelas outras vidas que o Choi vai vivendo. Então, tipo, você vai vendo que ele tem ligação com um monte de coisa ali que é péssima. É corrupção, é subornação, é assassinatos e por aí vai. Enfim, e você vai vendo esse cara na série, você torce para que esse cara se ferre o quanto antes. Mas o poder do dinheiro é muito forte, né? E lembra que eu falei que a primeira morte, o Choi, ele se vê ali tentando uma oportunidade de viver aquela vida, porque ele jamais teria problemas com dinheiro, que é uma das principais coisas que assolam ele, né, antes dele se suicidar. Pois é. Ele vai vendo o quão pequeno é isso, quantas pessoas que não fazem as coisas por dinheiro nessa vida, né? E assim, tipo, diga-se de passagem aqui, é uma lição muito grande isso. Por quê? Porque o dinheiro é uma coisa pequena, né? Ah, Renato, lá vem você com aquela coisa de tipo, dinheiro não traz felicidade. Não se trata de felicidade. O dinheiro, ele é necessário para você poder manter a sua vida, manter o seu bem-estar, ficar confortável. O dinheiro é necessário para isso, pagar suas contas, sabe? Mas ele não é tudo. Até porque tudo que você precisa não está em coisas materiais de valor. Está em coisas aqui, ó, no seu coração. Ah, lá vem você com esse papo de esquerdista, meu. Putz, não dá, velho. Não, não é papo de esquerdista. Se hoje você perdesse tudo, tudo mesmo, você perdesse sua casa, qual que era o sentimento que você ia ter aí? Você não ia estar no perrengue? A mesma coisa que eu falo, se você tivesse tudo, quantas pessoas aí no mundo que não são prósperas, né? Que, que fazem bobagem, sacou? Tipo, o Parque Sul ele mostra bastante isso. Tipo, você tem pessoas aí que são muito prósperas, jogadores de futebol, atores de cinema, pessoas ligadas à publicidade, pessoas ligadas à política, tem tudo. Quando chega um momento que você conquista tudo, que você vive os seus sonhos, o que mais te motiva a continuar a viver, né? Porque nós somos feitos disso. E tipo, se a pessoa tem dinheiro demais, ela não liga pra grana. Você vê aí, eu não sou fã dele, mas, cara, você vê o Neymar. Neymar ajuda pra caramba. Ah, Renato, você não é ingênuo o suficiente para saber que as ajudas dessas pessoas não servem em benefício próprio deles. Pode até ser. Todo mundo sabe que esses caras que ganham muita grana, eles precisam soltar um pouco da grana exatamente por questões fiscais, por questões de impostos e tudo mais e tal. Mas, cara, a grana desses caras estão ajudando outras pessoas. Ah, mas isso aí não justifica. Não justifica, mas ainda assim está sendo ajudado outras pessoas, né? Uma coisa bacana que essa série trata é exatamente essa questão, tipo, eu vi um filósofo, eu não lembro o nome do filósofo, mas é um desses famosinhos aí, que ele soltou a frase assim, seja bom de coração, não seja bom por causa de temor. Tipo, o que quer dizer a frase? A frase quer dizer que, tipo, quem é cristão, né, é bonzinho porque quer merecer o reino dos céus, né? A entrada, o passaporte pro paraíso, né? E a pessoa que pensa que joga isso, mal entende que a entrada pro reino do céu nada tem a ver com ser bonzinho ou não, né?
E uma coisa que a série trata bastante, arrependimento. A morte bate muito nessa tecla do arrependimento. Tanto é que o Choi, quando ele morre, uma das conversas que ele tem com a morte é exatamente essa. Olha só, você passando as 12 mortes, você vai para o inferno, não tem conversa, né? Mas dependendo da situação, você vai para o julgamento final com Deus. É ele que vai decidir se você vai entrar no reino dos céus ou não. Essa questão de você ser bom, de você não ser, pouco importa. Por quê? Porque não tá nisso de você ser bom ou ruim, de você ser obediente ou não. Não, pelo contrário. Essa semana eu postei um vídeo falando do Capitão América. E uma coisa bacana que eu vi lá no, na questão do Capitão América, que foi inclusive a faísca que me fez, que me acendeu para fazer o vídeo, foi uma frase que ele colocou assim, se o governo falar que algo errado é certo, todo mundo vai fazer o errado só porque o governo está falando que é certo? Não, vou até tirar a palavra governo, vou colocar de uma forma aleatória. Se alguém chegar para você e falar que algo errado é certo, você vai fazer o errado só porque estão falando que é certo? Esse é o ponto, né? Tipo, no vídeo passado eu lembro que eu coloquei essa questão. Se você matar uma pessoa em um momento que você está lutando pela sua vida, isso é errado? Não esqueça que se você mata um assassino, isso eu aprendi com o Batman. Se você mata um assassino, o número de assassinos no mundo fica igual. Por quê? Porque você passou a ser um assassino por matar um assassino. Sacou? Tipo, só quem tem o poder de tirar ou não a vida da gente é Deus. Ah, Renato, então a gente entra numa sinuca de bico nessa situação. Não, porque é simples. Tipo, é bem simples. O fato de você matar protegendo a sua própria vida não faz com que você esteja fazendo a coisa errada. Você está entendendo? A justiça terrena, que é as leis que a gente adere, somos de alguma forma induzidos a obedecer aqui, elas ditam uma coisa, mas isso não quer dizer que aquilo é o correto. Caso contrário, o bandido não sai da cadeia, né? Tipo, não ia existir uma forma do bandido ser absolvido. Esse é o ponto, né? Aqui nós temos uma situação do que? O Park Soo, ele mata duas pessoas num acidente de carro. E ele compra uma pessoa para que essa pessoa assuma a culpa por ele, para ele não entrar em maus lençóis com a questão do pai e os negócios, né? E essa pessoa vai para cadeia no lugar dele. Só que aí se lasca, porque tipo a pena dele aumenta, né, na cadeia. Uma outra questão também, não um Park Soo, mas uma das vidas que o Choi absorve é a vida de um cara que também atropela uma pessoa e a pessoa, essa pessoa ela é importante, a que atropelou, né? E compra ele, fala assim, ó, você por ser menor, ele é um lutador de MMA, esse cara aí. Você, por ser menor, você vai lá, você assume a culpa. Como você é menor, a pena não vai ser tão branda. Então, tipo, aliás, então a pena não vai ser tão grande, vai ser mais branda. Então, tipo, você vai ficar de boa, vai ficar lá preso 2 anos. Depois que você sair da cadeia, a gente paga um valor e já era, acabou, né? Essa é a proposta. O garoto vai lá e vai preso, né? Só que durante o julgamento, a pessoa morre e a pena dele, tipo, sobe. Ele fica muitos anos na cadeia, né? Quando o Choi assume a vida desse cara, ele já tá prestes a sair, né? E para o cara não sair e... Qual que é o temor do cara que atropelou, né? O cara que atropelou, ele tem medo de que o cara saia da cadeia, receba o dinheiro e depois saia falando para todo mundo que não foi ele, né?
E aí isso ia causar mais problemas. Então, tipo, dentro da cadeia mesmo, esse cara tenta matar ele, né? Enfim, e paga pra matar ele. Enfim. E o que que acontece? Tipo, o Choi, ele consegue ali de alguma forma sair dessa, né? Mas é o que eu falo, que nem assim, tipo, aqui nós estamos tratando de assuntos que são delicados, né? Assumir a culpa de uma morte, são coisas que acontecem na vida das outras pessoas, o inferno pessoal de cada pessoa, sacou? E o Choi vai aprendendo uma coisa que ele não tem lá no início, que é o quê? Humildade. Ele não se arrepende. E é onde eu entro. A Bíblia ensina que se nós nos arrependermos de coração pelas coisas erradas que nós fazemos aqui, Deus perdoa, né? Então, aí é que tá o ponto. Tipo, e aí? Sacou? Tipo, é uma questão de obediência, sabe? Essas pessoas que falam que o cristianismo é algo vazio, que o cristianismo é algo doutrinador, são pessoas que não conhecem de fato o que estão falando. Ou se falam conhecendo isso, é, eu acredito que sejam pessoas que tentem te influenciar a pensar apenas diferente, né? Te influenciar a pensar apenas diferente é exatamente quebrar esses valores, sacou? Eu não consigo ver uma maneira assim, por exemplo, de ver pessoas dando mancada com outras, exatamente pelo fato de, tipo, prazer absoluto de ver alguém se lascar, sabe? Óbvio que existem pessoas que, ok, que fazem isso e são repugnantes, isso é ponto, né? Mas quer dizer então que Renato, eu vou julgar a pessoa que é mau caráter? Eu não tenho poder para isso, eu não sou Deus, sacou? E tipo, a história do fulano não é com o Renato, é com Deus, sabe? É onde eu falo, é onde vem a questão da presunção, do orgulho, da avareza, enfim, essas coisas todas. Então, tipo, a todo momento você está exposto ali em alguma situação punk e já era. Ah, Renato, mas você tá falando aí de várias histórias e, tipo, como que você pode falar que essa série ela é incrível, emocionante, por aí vai? Cara, o episódio 4 e o episódio 8 me pegaram de um jeito assim muito forte. É o episódio do romance e é o episódio que fala necessariamente do drama da coisa, né? Você tá ali passando por 12 vidas, todas as vidas elas se conectam de uma maneira totalmente aleatória, né? Elas se conectam e dentro disso nós temos o quê? Ah, uma situação acontecendo ali com uma pessoa que sabe de tudo que está acontecendo. E o episódio 4 ele trata exatamente da vida amorosa do Choi, né? A Jin-soo, que é interpretada pela Go Young, ou Jung, né? Ela, ela é a namorada dele. Essa série ela tem algumas pontas soltas ali, alguns erros de continuidade que são muito grotescos. Então o que acontece? Tipo, naquele momento que o Choi estava vivo, passando pelas dificuldades e tudo mais, que ele vai lá encontrar a namorada dele, né, para terminar o namoro, ele vê uma pessoa entregando flores para ela indo embora, num carro bacana e tudo mais, né? O Choi, ele vai viver a vida de um cara que é modelo. Aqui não é muito trabalhada a luxúria, né? Mas nessa vida de modelo do cara, o cara, tipo, tem várias mulheres. Tipo, tem mulher a rodo lá, tipo, facilidade total, uma coisa que ele nunca teve. E, tipo, quando ele entra nessa vida, ele fala, putz, eu posso viver isso, olha, bacana. Tipo, tem algumas vidas que elas são de fato atraentes, né? Principalmente para quem vive numa droga de vida, de miséria, de pobreza. Tipo, aquilo ali tudo parece muito glamuroso, muito legal, né? Mas é aquela coisa, é fachada, né?
E o que acontece? Tipo, esse cara vive ali praticamente uma pessoa que vive o sonho americano em Hollywood, né? De ir para Hollywood achando que vai fazer um filme, vai virar uma estrela de sucesso, vai ter dinheiro, fama, roda e tudo mais, né? Só que assim, ele é um modelo e tipo, ele tem um irmão que tem uma lanchonete, tipo, tem um café, né? E o irmão dele tá indo para os Estados Unidos e fala assim, ó, preciso que você fique aqui olhando a lanchonete enquanto eu viajo, tá bom? E ele vai viver essa rotina na cafeteria enquanto o irmão dele viaja. Ponto. E ele acaba conhecendo a Jinsu, que é a namorada do Choi, né? Ex, né? Porque o Choi morreu. Enfim. E ele descobre que ela é uma escritora, né? E tipo, o Choi já sabia porque está vivendo pela visão do Choi, mas ele já sabe tudo e tal. Enfim. Só que lá ele diz, o irmão dele antes de viajar diz que ela escreveu um livro que é muito bacana, muito legal, e que isso trouxe um sucesso e uma fama muito grande para ela, né? Aí é onde eu falo que tem o erro de continuidade, porque assim, tipo, lá no início a gente entende que ele passou 7 anos com essa moça, né? E naquele momento que ele vai terminar, é o momento que ela acaba de voltar de um local que ela acabou de receber um prêmio pelo livro que ela escreveu, falando da vida dela com o namorado dela, que tipo tava ali vivendo uma vida de bosta e tudo mais, e teoricamente, pelo que você entende ali, tipo, ela já fala do término nesse livro, né? Do término deles, né? Então, tipo, ela fala o quanto que ela escreve um livro basicamente com os perrengues que eles passavam durante a relação deles, né? E o que que acontece? Tipo, você tá vivendo com uma pessoa há 7 anos. É, a primeira cena, quando ele vê ela na lanchonete, no café, ela tá com uma família e essa família tá indo embora. E aí o Choi vê aquele cara indo embora e quando o cara sai da cafeteria com a esposa e os filhos, o cara entra num carro, né, e vai embora. Quando ele vai ver o carro, é o carro do ex-cunhado dele, né? E aquele cara era o irmão dela, né? Pô, você tá 7 anos com uma pessoa, você não sabe quem que é o irmão do cara? Quem que é o irmão da sua esposa, da sua namorada, né? E quando ele chega lá no fatídico dia que ele vai lá e termina o namoro, é o irmão dela que tá indo embora. Aí ele, tipo, nesse momento com a ficha dele, ele entende e falou, putz, olha, terminou o namoro por causa disso e, tipo, não era bem isso que estava acontecendo, era o irmão dela, era um familiar dela, tal. Enfim. E beleza, só que aí, tipo, ele quer se aproximar dela, né? Porque ele quer saber como que ela tá vivendo, o que que tá acontecendo. E ele descobre que, tipo, a partir dali, daquele momento que eles terminaram, ela nunca mais teve relacionamento nenhum e que ela sente muito a falta dele, né? E eles fazem amizade, ela fala bastante da questão de como que foi depois que ele morreu e tudo mais, tal. Enfim, e isso, tipo, passam-se já, tipo, já passou mais de um ano que ele morreu, né? Quando eles têm isso. E ela conversa, ela fala muito da questão da mãe dele, né? A mãe é um centro bem importante que eu vou conversar com vocês aqui mais pro final do vídeo. Mas, enfim, fala bastante sobre essa relação dele. E para chamar a atenção dela, até para manter o contato que eles têm, ele inventa que ele está escrevendo um livro e começa a contar tudo que ele está passando, que ele está morrendo e sobrevivendo no corpo de outras pessoas, vivendo outras vidas e tudo mais, tal, né? E, e beleza, ele cria um vínculo com ela, né, nesse episódio. E é muito, muito forte isso, porque, tipo, quando, quando eles vão trocando essas experiências, ele falando das vidas que ele passou e ela falando da vida que ela tem, né, é muito dramático, porque, tipo, isso começa a quebrar muito a questão dele. E é uma das coisas que a morte
questiona lá no primeiro episódio. Tá vendo como o primeiro episódio é importante? A morte, lá no primeiro episódio, ela pega e fala assim, olha só, você foi egoísta, porque, tipo, você queria resolver todos os seus problemas, mas você não levou em consideração os outros problemas. Se suicidar não é um pecado só porque você ceifou a sua própria vida, não foi Deus que tirou, né? Se suicidar acarreta em você tirar outras vidas que viriam a partir da sua. Seus filhos, seus netos, seus, sei lá, todo mundo que vem a partir ali de algum filho que você tenha, você está eliminando a chance dessas pessoas terem vida. Você está eliminando a chance da sua esposa dar a vida, né? A outros filhos, a outras vidas, entendeu? Então o que acontece? Tipo, se suicidar vai muito além de você ceifar a sua própria vida, você ceifa outras vidas, você ceifa histórias, né? Porque muita gente às vezes deixa de desenvolver algo que era para ser um propósito de vida por causa da falta que você faz, né? Então, tipo, outras pessoas se assolam em culpa, achando que, tipo, a culpa daquilo foi dela, sendo que a culpa não é, né? A pessoa que se suicida, por exemplo, a responsabilidade é inteira dele, daquela pessoa, né? Então, tipo, entender essas questões é muito mais forte do que ficar naquela coisa mesquinha de achar que, tipo assim, olha só, acabei a minha vida, acabou tudo aqui, né? E isso envolve também, tipo, a questão da mãe, né? O quanto a mãe sente a falta dele. Porque é aquela coisa, eu não citei quando eu falei lá do primeiro episódio, mas quando ele se suicida, a pessoa que está tentando falar com ele é a mãe dele. Olha o tamanho disso, né? A mãe tá ligando para ele. Então, tipo, esse quarto episódio, ele pega muito por causa disso. Mas o Choi vive vidas muito legais, tem situações que são engraçadas, por exemplo. Ele vive a vida de um cara que é espião. É tipo um 007 lá da Coreia. É muito louco, cara. A história desse cara é muito legal, né? Ele morre por uma questão de confiança, né? Então, tipo, o que acontece? Tipo, ele faz tudo certinho ali, ele consegue fugir, ele descobre uma baita bolada, né? E, enfim, acaba morrendo. Mas tem muita relevância a história desse espião, por quê? Porque ele aprende artes marciais, ele aprende manusear armas e por aí vai, né? Então, tipo, você tem várias histórias dentro de uma só. E ele esconde uma grana que ele pega e fala assim, putz, essa grana podia resolver a situação da minha mãe. Bom, já que eu morri, eu não vou deixar ela na miséria, eu vou fazer algo por isso, né? E tipo, é engraçado porque ele nunca pensou nessas coisas enquanto ele estava naquela situação ruim que ele estava vivendo naquele período de 7 anos, sacou? Mas ele começa a pensar agora depois que ele morreu, né? Então o que acontece? Tipo, beleza, ele vai lá, aí ele descobre onde o cara escondeu o dinheiro que ele tirou de um baita bandido, né? Ok, ponto. Beleza. Aí ele morre. Só que daí quando ele morre, ele fala assim, putz, eu vou voltar na outra vida, tal, não sei o quê, e vou atrás desse dinheiro. É a hora que ele volta para a questão da prisão. Lembra que eu falei do garoto lá do quinto ano, que passava por bullying? Pois é. Ele é... Esse garoto, ele passa por uma questão... Tem um garoto na escola que, tipo, zoa muito com ele. É como se fosse o valentão mais foda da escola, né? Só que, tipo, ele articula para que esse valentão, para que o garoto vença esse valentão. Esse valentão no final vai lá e mata o garoto, né? Enfim. E beleza, o cara some, ele vai viver a vida desse espião. Quando ele volta na vida desse garoto, que era menor e assumiu o acidente de carro do magnata lá, né? Na prisão ele encontra esse cara, esse valentão, né? Só que assim, tipo, ele já sabe toda a história do valentão. Então, tipo, lá na prisão, o valentão se mostra ali poderoso, do mal e o caramba quatro. Só que daí ele sabe que o valentão é um baita de um bobão, né? Então, tipo, ele vai lá e tira essa coisa do valentão. Então, é uma coisa muito louca que acontece aqui. A forma como as histórias se conectam é muito legal, né? E assim, tipo,
O cara tá prestes a sair da prisão, a primeira coisa que ele faz quando ele sai da prisão, ele vai atrás da grana para levar para a mãe dele, né? Então, tipo, para ele não se lascar, ele tira uma parte da grana para ele viver e a outra ele guarda num cofre para ele poder, tipo, levar para a mãe dele, né? Enfim, e ele morre. Ele morre, tipo, depois que ele guarda aquela grana no cofre, ele vai lá e morre no caminho por um cara que era um suposto amigo dele na cadeia, né? Enfim, os caras mandam matar. Mas enfim, beleza. Quando ele volta na próxima vida, esse também é um ponto muito forte daqui da série. Quando ele volta nessa próxima vida, ele tem 4 dias, dá 96 horas para ir atrás da bolsa lá no cofre. Aí ele morre, ele volta, a morte percebe que ele tá com pressa de voltar, não sei o que o tempo tá passando, e ele volta no corpo de um bebê. É hilário isso. Porque, tipo, como bebê ele não pode fazer nada, né? Mas aponta também uma coisa que, tipo, é muito ignorada na sociedade. A violência com crianças, né? Recém-nascidas. Né? É bem forte essa parte. É breve, até porque eu acredito que não estenderam muito essa parte do bebê. Exatamente porque é brutal, né? O bebê nasce numa vida do qual o bebê é violentado. Violentado, tipo, não de abuso sexual, mas de apanhar. Um recém-nascido, ele apanha pra caramba a criança, né? E, tipo, ele não pode fazer nada. E quando alguma coisa está prestes a acontecer na vida desse bebê, é tudo refutado. E aí o bebê se lasca. Acaba morrendo. Né? Enfim, é muito forte isso. É breve, eu entendo que a parte dessa parte ser breve é exatamente o fato da brutalidade com a criança, né? Mas o início, quando ele volta no corpo do bebê, é hilário. Quando você vê aquele bebê chorando numa lanchonete, você fala, puta, que merda, mano. Que merda. Mas enfim, todas as vidas aqui têm relevância, porque o que acontece? Vem muita questão das punições, né? Pô, ele volta no corpo de um assassino em série, que é um artista. O cara vende a obra dele por milhões, com sangue humano, pintadas a sangue humano, né? A forma como é pintada, a arte como é feita, é muito, muito, muito foda. Ah, com isso também ele começa a descobrir os podres do Parque Sul, né? E ele começa a ir atrás. Cada vida que ele volta, ele vai atrás, né? Mas a vida mais importante, mais legal aqui é a do detetive. Ele volta numa vida do detetive. Ele não concorda com a vida do assassino, mas ao mesmo tempo ele precisa chamar a atenção do Park Soo. Então, tipo, como assassino, ele aprende as habilidades do assassino para poder tentar matar o Park Soo, né? E tudo bem e tal. Só que daí ele se lasca como assassino. O Park Soo, de uma certa forma, também ele vai ganhando mais vilania, vamos dizer assim, na série, porque o aumento de periculosidade dele, na medida que as coisas vão acontecendo, vai aumentando de uma maneira muito, muito substancial, assim. Então, tipo, cara, chega uma hora que o cara tá imparável, né? Quando ele entende que ele é um psicopata, quando ele entende que as coisas estão acontecendo, é muito foda. E aí vem outra questão muito bacana, né? O Parque Sul, ele toma uma posição de orgulho com esse poder que ele, ele se acha um deus, né? Principalmente após ele ver ali a missa de 1 ano da morte do irmão dele e vendo que o pai não tem a mesma confiança que tinha no irmão mais velho com ele, né? Então, tipo, vem uma questão de ganância aí, porque o Park Soo ele quer ter o poder das empresas, mas o pai ainda está vivo. A maior parte do dinheiro, das ações e tudo mais está sempre com o pai, né? Por causa disso. E vem a questão importante aí, tipo, afronta a Deus, né? Porque chega um momento assim que ele entra num nível de psicose tão grande
que ele vai lá na igreja, ele encara a imagem de Jesus Cristo, é porque a visão cristã aqui é visto de um viés católico, né? E ele vai lá na igreja e coloca-se à frente de Jesus e fala assim: olha só, eu sou Deus. Eu decidi a vida de quem vive e de quem morre essa noite, que foi o dia que ele matou o assassino, né? Matou Choi como assassino. Então o que acontece? Tipo, ele vai lá e ele faz uma afronta. Só que é aquela coisa, tipo, essa questão de você desafiar Deus, fazer afronta a Deus, nunca dá bom, né? Seja na vida real ou na fictícia, porque a lição ela volta, né? E quando volta, volta com peso. Despertar a ira de Deus é algo assim que, tipo, não aconselho. A real é essa. E não é porque eu sou cristão, não, mas eu sei que volta, sacou? E aí que tá, tipo, essa afronta é muito foda, porque o resultado que o Parque Sul tem no futuro é muito pior, né? Então, tipo, essa série ela pega muito essas coisas, né? E aqui já encaminhando pro fim, né? Eu acho que eu já falei bastante sobre isso aqui, mas o episódio 8 é sobre ele que nós temos que falar. São 12 vidas. Dessas 12 vidas, todas têm algum tipo de relevância. E eu falo isso porque a vida do bebê, a vida do mendigo, a vida do cara lá que gosta de esportes radicais, são as vidas mais breves. Mas todas elas têm algum sentido nessa história toda, sabe? A morte, ela se coloca numa situação que ela desafia o Choi a entender tudo aquilo que ele ocasionou com a morte dele, né? E é muito louco isso. Por quê? Porque na medida que o Choi vai vivendo outras vidas, vai passando por outras experiências, ele vai entendendo que aquilo que ele estava passando é pequeno, perto de outras situações que ocorrem na vida das outras pessoas. Aquele velho ditado, o jardim do vizinho é sempre mais verde. Aparenta, né? Mas não. Todo mundo passa por problemas, né? Alguns mais punks, alguns menos, mas todo mundo passa por problemas. Tipo, se você vê a vida de alguém que é próspera, que é bacana, que é legal, pô, achar que a pessoa vive essa felicidade, essa tranquilidade assim, tipo, de uma maneira vazia, você está sendo no mínimo ingênuo. Por quê? Essa pessoa tem problema em casa, tem algum problema de saúde, ela tem os problemas dela. Só que ela não faz desses problemas algo maior do que eles são, né? E nós entramos no episódio 8 assim, tipo, o Choi, ele ele passa por tudo isso, mas já no final ali, diga-se ali nas 4 últimas vidas, ele já está cansado de morrer, né? E essa história toda ela é baseada numa frase, né? É mais fácil morrer do que viver, sacou? Então, tipo, você vê isso, ele cansa de morrer. A morte, ela faz esse jogo com ele para de alguma forma puni-lo por ele ter se matado, né? No entanto, é aquela coisa. A morte ela deixa a última vida de uma maneira mais intensa. Eu confesso para vocês que lá no início, quando eu começo a ver ele vivendo as vidas e tudo mais tal, eu imaginei, a morte vai fazer ele viver a vida dele na última, né? Pra ver se ele vai de fato largar tudo ou encarar a situação de frente, né? E uma coisa bacana é exatamente o fato de que o Choi ele já passou pelo egoísmo, ele já se arrependeu de tudo que ele passou, sacou? E ali, tipo, ele já tá cansado, ele não quer mais jogar, ele não quer mais, ele já acha que ele já teve a lição que ele deveria ter, né? Mas aí que vem o grande
plot da morte. Nas últimas mortes, ele não se importa tanto de viver. Ele só quer saber a questão de tipo como aquela história vai terminar. Ele já não tem mais identidade, porque ele já foi tantas pessoas que ele praticamente não sabe mais quem ele é, né? E uma coisa bacana é que a última vida ele coloca ele na vida da mãe dele. Pensa num episódio que vai fazer você olhar diferente os seus pais. É esse. Principalmente sua mãe. Se você tem uma relação conturbada aí com a sua mãe e tudo mais, cara, nem assiste os outros, os 7 primeiros. Assiste só o último. Porque você vai ver o tamanho da intensidade que é esse último episódio. O Choi, ele vai ver o tamanho do egoísmo dele nessa última vida. Porque ele tá no corpo da mãe dele, ele encara de uma maneira diferente. Por quê? Primeiro porque é a mãe dele. Então, tipo, ele se importa com aquela vida. E segundo, porque, tipo, ele passou por tantas outras vidas, mas por mais que ele tenha passado, por mais que essas vidas tenham sido marcantes na vida dele, ninguém foi relevante de fato na vida dele, né? Tirando a Jinsu, que é a namorada. Mas enfim, no final ali, a Jinsu morreu. No final ali, tipo, as pessoas que ele de alguma forma tinha algum tipo de contato se foram, né? E ele tá ali naquela situação de, tipo, olha, agora é minha mãe. Ele vai passar, ele vai conhecer a mãe dele a fundo. Desde do nascimento dela até aquele momento que ele tá entrando no corpo dela, sabe? E, cara, é muito louco. Porque você vê o quanto que a mãe dele sente pela morte do filho dela. Todos os dias após o trabalho, ela vai lá no cemitério, vai lá olhar ele, reza por ele, independente da condição física que ela tem, o senso de responsabilidade que ela tem, que ela sempre quis passar. Uma coisa muito bacana aqui, durante esses episódios todos, né? Ele, não todos, mas chega um momento que ele é questionado. E aí, meu, tipo, você não sabe o que você fez com a sua mãe? Por que você, no episódio 4, inclusive, tipo, olha, tipo, esse seu personagem aí que você está falando desse livro, ele, nessas vidas todas que ele já viveu, ele nunca se preocupou em ver como a mãe dele tá, né? E aí ele fala, puta, ele nunca teve coragem de ver a mãe dele. E é quando ele começa a, de fato, ver o que acontece com a mãe dele, né? E tipo, cara, é deprimente. É de cortar o coração. As cenas que tem a mãe é foda. E eu falo pra vocês que quando ele é o detetive, ele encontra a mãe dele tendo que depor pelo dinheiro que ele colocou lá na casa da mãe dele, né? Lembra aquele dinheiro do espião que ele roubou? Pois é. Ele vai lá e ele fala assim, ó, minha mãe vai viver uma vida louca. Ele deixa lá milhões na casa dela, numa bolsa. E vai embora e, tipo, a gente não sabe o que acontece depois dali. Já lá mais pro final, quando ele tá vivendo a vida do detetive, que é uma das últimas, ele vê a mãe dele indo pra delegacia. Aí um carinha pega e fala assim, poxa, ela tá aqui de novo. Que pena. Aí quando ele pergunta, ela quem? Aí ele olha, tal, ela vindo. Aí ele pergunta, o que que aconteceu? Ela tá depondo porque encontraram dinheiro, apareceu uma mala de dinheiro na casa dela que era de um bandido. Agora eles estão querendo saber como que ela sabia daquele dinheiro, como que ela ganhou aquele dinheiro, né? E ela tá tentando depois. Então, tipo, vem na cabeça dele na hora assim, putz, que merda que eu fiz na vida da minha mãe. Ele colocou a mãe dele numa situação zoada, zoada pra caramba, né? E tipo, tudo isso vem com peso no 8º episódio, né? Só que assim, tipo, ele, a mãe dele, ele não quer que aquilo seja em vão, né?
Então, o que acontece a partir daí? Ele pega, ele vai lá e fala assim, olha só, eu tenho que arrumar isso. E ele vai lá, tipo, ele começa a entender a luta da mãe dele, ele começa a entender a, tudo que a mãe dele passou, desde a infância, dentro do casamento, o tamanho que era o amor dela por ele, tipo, os flashes deles convivendo entre eles era é muito forte, são muito pesados, assim, sabe? Então, tipo, ele começa a sentir tudo isso, né? E ele faz uma promessa pra mãe dele que ele nunca conseguiu cumprir exatamente porque ele acabou se matando. Mas ali, quando ele vai de fato cumprir essa promessa com a mãe dele, meu, é algo assim que você vai se derramar muito. As coisas que a mãe dele passa, por exemplo, a mãe dele tá num chá de bebê e de repente as pessoas não querem, tipo, não tratam ela bem exatamente porque ela tá vivendo um trauma de que ela se culpa pela morte do garoto, né? Ela se culpa muito por causa disso. Então, tipo, essas coisas elas trazem muito peso para essa história, né? Algumas são fragmentadas, porque vocês vão ver no decorrer dos episódios, mas o episódio 8 enfim, é o que mais pesa em relação a isso. É o que eu falo, tipo, assistir o Jogo da Morte não mexe comigo só pelo fato de ser uma série legal, bacana, que tem muitas coisas, mas também entra muito na questão, eu gosto muito dessa questão de comportamento humano, né? Quem você é na sua hora de dificuldade, quem que você é na sua hora de desespero, né? E mostra muito isso. Na pele de cada vida, na pele de cada situação, as decisões que são tomadas, pô, o cara assumiu a culpa de um atropelamento, um advogado corrupto, um assassino. Meu, imagina você se vendo na pele de um assassino, fazendo o trabalho de um assassino. Você que nunca tirou uma vida entrando no corpo de um serial killer, né? São situações muito, muito punks, que nem no caso do Choi, o que ele pega? Ele fala assim, essa experiência de assassino aqui eu posso usar para pegar o cara que é do mal, né? Ele vem com aquele pensamento meio Venom, assim, só vou matar as pessoas ruins e tudo mais. Inclusive, ontem assisti um filme chama Chamas da Vingança, que tem mais ou menos essa filosofia e tal. E tipo, cara, são situações das quais vocês vão se identificar. O detetive que, de uma certa forma, se cala dentro da corrupção, né? A forma como as reviravoltas acontecem na vida de cada uma dessas pessoas. Quando a morte fala que as mortes podem ser impedidas, elas podem. Tanto é que passa tempo, passa muito tempo. Tipo, tem algumas vidas que elas são breves, como eu te falei, a do bebê, a do esportista radical. Mas tem a mãe dele, a vida da mãe dele, por exemplo, ele vive na vida da mãe dele 30 anos. A vida do detetive, se eu não me engano, são 17 anos. Então, tipo, é muito tempo. Como que essas histórias conseguem convergir com essa questão de tempo? É um dos erros de continuidade que a, que a história oferece, né? Mas são irrelevantes, porque, tipo, ver as conexões é muito mais legal do que ficar pensando em coisas que fazem ou não sentido, né? Até porque a série ela não se preocupa em ficar militando, em ficar doutrinando, não, ela se preocupa em contar uma história. Isso é fato. Tipo, uma coisa que eu gosto muito na contagem de histórias por meio dos asiáticos, eles são muito intensos, né? Aqui a forma hollywoodiana de contar é o sonho americano, né? Aquele sonho contextualizado de que os sonhos acontecem, que tudo é possível e blá 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 blá.
a forma asiática de contar uma história é uma história humana. É uma forma humana da gente ver. Porque assim, tipo, por que que as pessoas gostam tanto dos doramas, preferem os animes do que as animações ocidentais e por aí vai? Exatamente pelo fato de nas histórias asiáticas nós termos ali intensidade. É uma coisa que não tem. Os asiáticos, eles não têm problema em trabalhar dramas, mortes, por aí vai. Eles não têm problema com isso. Aqui não, aqui, tipo, a, o peso da morte em um desenho animado não pode existir, sabe? E, tipo, lá na Ásia você tem desenho para todo tipo de coisa. Até porque, tipo, as culturas, elas são muito diferentes uma das outras. Isso é muito bom, né? Assim, eu particularmente não sou o maior fã apaixonado de das coisas feitas ali na Ásia, mas eu não tiro o peso que elas têm. E você vê por aí que tipo as pessoas elas são apaixonadas pelos contos asiáticos, né? Então tipo, onde será que aonde será que tá o diferencial disso tudo, sacou? É a intensidade, tipo, você achar que, que não existe amadurecimento vendo isso é ingenuidade. Obviamente que você não vai colocar uma criança de 3 a 10 anos, praticamente, para viver uma realidade da qual, tipo, colocar um desenho para ver decapitação, brutalidade, coisas assim, né? Mas é aquela coisa, tipo, um adolescente adulto, já ali por volta dos seus 20 anos, eu acho que faz parte do amadurecimento, porque eu penso da seguinte forma, o adolescente com 16, 18 anos já mata, e outra, já aprendeu sobre a morte. Então, tipo, e aí? Trabalhar o peso desses conteúdos numa história, eu acho de extrema importância. Como trabalhar isso é outra história, né? Obviamente que você não vai trabalhar, por exemplo, nós temos conteúdos aí que mostram, tipo, Dexter, por exemplo, né? É a história de um cara que é um assassino, tipo, fazendo trabalho da polícia, sacou? Então, tipo, e aí? Tudo bem? Só porque o cara tá ali fazendo trabalho da polícia, ele tá tudo bem ele ser um assassino, sabe? Quantas histórias. Mas é aquela coisa, tipo, amadurecimento, evolução, sacou? Saber entender essas diferenças é muito importante, né? Hoje em dia tá muito popularizado, virou uma tendência conhecer histórias de serial killers e tudo mais, tipo, quem consome a maioria disso daí são jovens, né? Gostar de obras, de filmes de terror e tudo mais tal, sim, tem adultos que gostam. Eu particularmente estou aqui conversando com vocês sobre uma questão sobre essa, mas assim, tipo, entender que isso é uma ilustração, é uma forma de arte a ser apresentada, é entender que assim, tipo, beleza, tô vendo isso pelo entretenimento, pelo conhecimento, pela bagagem, mas não que eu vá querer ser um Jason da vida, sabe? Tipo, um serial killer que sai matando pessoas por aí, não. Não existe isso. Ter o discernimento para absorver esse conteúdo é muito importante, isso é fato. Mas trabalhar isso de uma maneira da qual faça com que você aprenda a lidar, principalmente com o luto, é muito importante. E é essa a mensagem que eu deixo para vocês aqui. Qual é o momento da sua vida que você está passando que você não vê mais esperança? Sacou? Você acha, você teria coragem de tirar a sua própria vida? Essa é a questão. Você pensa nas pessoas que ficariam aqui, né? Eu vi o relato em um podcast de uma menina, Isabel alguma coisa o nome dela, esqueci.
mas ela foi diagnosticada com câncer terminal, né? E ela tem poucos meses de vida, pelo que ela falou lá no podcast, né? Então, o que acontece? Tipo, ela falou uma coisa muito forte nessa entrevista, que é exatamente assim, tipo, tá, tudo bem, eu vou morrer, mas e as pessoas que ficam? Como que elas vão ficar? As pessoas que me amam, como que elas vão ficar? Você já parou para pensar sobre isso? As pessoas que me amam, o que que elas estão fazendo para eu me sentir acolhido, amparado? Essas pessoas, elas se importam com você, tá bom? Quero saber aqui, ó, deixando nos comentários aí qual a visão de vocês sobre tudo isso. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!